Salve selvas de todo o país, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Cortex, o canal de física mais democrático do planeta. E exatamente por ser tão democrático é que nós estamos com esse quadro novo, né? Escolas militares. Toda semana a gente está com uma prova nova, com questão nova, revisando algum conteúdo para vocês, envolvendo as grandes escolas militares, os grandes concursos militares do país. Especialista, AFA, ITA, IME, ESPSEC, FOM, Escola Naval, Colégio Naval, enfim, as grandes maiores escolas a gente vai estar aqui toda semana corrigindo provas de física, e não é só corrigir as provas de física, tá? Na verdade a gente revisa um pouco o conteúdo envolvendo aquela questão, aproveita, corrige a prova e mostra a solução das questões. São três coisas aí que a gente vai abordar dentro desse quadro. Toda semana a gente está aqui. E essa semana o destaque vai para a Academia da Força Aérea, AFA. A gente vai dar uma olhadinha aí exatamente como é que aparecem as questões envolvendo mecânica, que é a parte mais importante das escolas militares, é quase 50% de todo o conteúdo das escolas militares. E nessa questão específica de um concurso anterior, a gente vai revisar um pouco sobre as leis de Newton, a aplicação da segunda lei de Newton, blocos, correias, polias envolvidas aí nas leis de Newton, atrito cinético, a montagem das equações de movimento, enfim, é uma questão muito bacana, muito completa, extremamente rica, que vale a pena você revisar o conteúdo através da resolução dessa questão, e também é excelente para você visualizar como é que é o nível que vai aparecer para você, beleza? Então, se você é um candidato à escola militar, é um candidato especificamente também à Academia da Força Aérea, sejam bem-vindos. E aí vamos começar a matar pau aqui, vamos verificar uma questãozinha bacana. Essa questão foi maravilhosa, se não me engano foi uma questão de 2019, acabei esquecendo de colocar aqui o ano, mas foi de 2019. Com certeza, nem tenha dúvida, foi a Academia da Força Aérea, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui exatamente como resolver essa questão, tá? Vamos embora. Olha só, o que diz a questão? A figura a seguir, em que as polias e os fios ideais ilustram a montagem realizada no local onde a aceleração da gravidade é constante e igual a g. A resistência do ar e as dimensões dos blocos A, B, C e D são desprezíveis. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar na resolução da questão é que todos os blocos serão tratados como pontos materiais, certo? As dimensões são desprezíveis, então não preciso me preocupar se B é mais largo, se C é mais estreito, isso aí é desprezível, tá? O bloco B desliza com atrito sobre a superfície de uma mesa plana e horizontal. Então tem um atritozinho aqui e B está deslizando, obviamente, para a direita. E o bloco A desce verticalmente com aceleração constante de módulo A. Opa! Então nós temos inicialmente que o bloco A desce verticalmente, então ele desce com aceleração constante de módulo A, que é a aceleração do bloco A. O bloco C, aqui em cima, desliza com atrito sobre o bloco B. Então ele está se movimentando e tem atrito aqui, ó. Tanto existe atrito entre B e a mesa, como existe atrito entre C e o bloco B. Ok. E o bloco D desce verticalmente com aceleração. Então o bloco D, ó, tem uma aceleração diferente. É o dobro da aceleração de A. Então A está descendo, o bloco Azão está descendo com aceleração A e o bloco D está descendo com aceleração 2A, certo? As massas, vamos falar um pouco das massas. O que diz? As massas dos blocos A, B e D são iguais. Então esses três aqui de baixo, A, B e D, os três aqui da parte mais inferior, são iguais, certo? E a massa do bloco C é o triplo da massa do bloco A. Então, se a gente chamar essas massas aqui de M, a de C vai ser 3M, certo? Para que ele não dá valores para essas massas, vamos chamar assim, ok? Nessas condições, o coeficiente de atrito cinético, então está aqui a pergunta
da questão, ele está querendo o coeficiente de atrito cinético. Isso é o que a gente vai calcular, que é o mesmo para todas as superfícies de contato, pode ser expresso pela razão, então que é uma razão aqui que calcule o coeficiente de atrito cinético, perfeito? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessas questões envolvendo aplicações das leis de Newton, né, principalmente a segunda entra aí com força, é identificar, tá, as forças que atuam sobre os corpos. É a primeira coisa, tá? Fazer o diagrama de forças. A gente vai fazer isso para cada um dos nossos elementos aqui, cada um dos blocos, e verificar quais são as forças importantes na resolução do problema. Vamos começar aqui. Pegando aqui nossa questão recortada aqui um pouco maior para a gente visualizar um pouco melhor a distribuição das forças por bloco. Nós temos aqui sobre o bloco A, inicialmente, uma força que puxa esse bloco para baixo, que é o seu peso, vou chamamos de peso de A. Logo acima, nós temos aí, atuando aqui desse cabo, uma força que seria a tração, e a ponta, no caso, puxando o bloco A para cima. Lembre-se que eu estou olhando essa força do ponto de vista do bloco A, tranquilo? Estou olhando aí do ponto de vista do bloco A. Ok? Muito bem. Só que nessa questão ele fala que os cabos são ideais. Se os cabos são ideais, o que é um cabo ideal? Tá? Ele é inextensível, então ele não estica. Ele é homogêneo, então não tem partes mais grossas nem partes mais finas, e a sua massa é desprezível. Quando o cabo é ideal, a força de tração que atua nele se distribui para todos os seus pontos, a mesma força. Então, se eu tenho uma tração T1 aqui, vai ser a mesma tração T1 aqui que atua no bloco B, puxando o bloco B para a direita. Então, essa tração T1 tanto atua em A, como também atua em B. Ela se distribui através desse cabo aqui. Perfeito? Tranquilo? O que mais nós temos? Ainda sobre B, nós temos mais forças atuando. Tá? Nós temos aí ainda um atrito, tá? Um atrito sobre B, que é esse produzido entre B e a superfície da mesa. Tá? Isso aqui é uma pegadinha. Se você não prestar atenção nesse atrito, você dança legal. Essa aqui é exatamente a casca de banana dessa questão, essa moça aqui. A gente vai já comentar por quê, certo? Vou já voltar para B, mas antes deixa eu falar primeiro sobre o bloco C, que nós temos uma tração aqui, esse já é outro cabo, então eu não posso chamar T1, tá? Já é um outro cabo. Eu vou chamar essa tração aí de T2, tá? Mesmo raciocínio, se aqui é T2 e esse cabo é ideal, aqui também vai ser T2. Mesmo raciocínio que a gente fez ainda há pouco para o cabo T1, tá? Muito bem. Ainda sobre C, estamos trabalhando aqui sobre ele, vai ter um atrito aqui, tá vendo? Entre o bloco B e o bloco C existe um atrito. Como C está sendo arrastado para a esquerda por esse peso aqui, ó, peso de D, que a gente chega já lá para falar dele, vamos para C, então ele está sendo arrastado para a esquerda, então o atrito surge ao contrário, claro, vai surgir aqui para a direita. Vamos chamar ela de força de atrito em C, que é a força de atrito entre B e o bloco C. Perfeito? Agora preste atenção aqui. Aplicando a terceira lei, para toda ação existe a reação. Se B consegue produzir sobre C um atrito para a direita, uma mesma reação, de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então, se B consegue produzir sobre C um atrito para a direita, então C produz sobre B um atrito para a esquerda. Aqui também vai ser força de atrito em C, ação e reação. Tá vendo as duas aqui, ó? Agem nos dois corpos que estão em contato, tá certo? A mesma direção, mesma intensidade, então as duas são força de atrito em C e sentidos contrários, beleza? E para finalizar, o nosso bloco D, todas as forças aí estão distribuídas em A, em B e C, só falta em D
tá? Essa força que é o seu peso, né? Que puxa o bloco D para baixo. Muito bem, distribuída todas as forças, o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar, tá, as equações aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração para cada um dos blocos. Lembrando a segunda lei de Newton, tá? A gente vai aplicar para cada um dos blocos, depois a gente vai resolver um sistema com essas equações. Na verdade, eu vou dar um macetezinho aqui para ir mais rápido do que resolver sistema, tá? Muito bem, então vamos fazer isso aí. Lembrando que o bloco A, tá? O bloco A aqui, ele tem um movimento para baixo, tá? Com aceleração A, certo? E o bloco D tem uma aceleração também para baixo, de valor 2A. Os dois estão descendo, certo? Tranquilamente. Pode ver aqui, analise o sistema de escorregamento, B para a direita e C para a esquerda, que isso é possível, tá? Devido às massas e atritos aí, as acelerações serão diferentes. Correto? Se você tem interesse em Enem ou conhece alguém que tem interesse em Enem, manda esse recado aí para essa pessoa, ela vai gostar muito de receber essa dica. Muito bem, vamos então agora montar as equações. Vamos começar pelo bloco A, aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante sobre o bloco A é igual a massa de A vezes aceleração. Muito bem, essa força resultante, gente, vamos recordar, tá? Força resultante, ela tem que ser o somatório de todas as forças que atuam no corpo. Tá? Então, força, muita gente, pessoal, bota lá aquela equação, força é igual a massa vezes aceleração, e muita gente ainda acredita, cai na armadilha de pensar que esse F é uma força. Na verdade, ali é o somatório de forças. Essa confusão é natural porque, às vezes, no começo do estudo da equação, é comum colocar questões muito simples, onde só tem uma força atuando. Mas, na verdade, aquele F é somatório das forças, ou seja, é uma força resultante, tá certo? Então a gente vai aplicar ela aqui para o bloco A, e a força resultante aqui, como é que seria? Professor, eu tenho duas, ó. Eu tenho tração e eu tenho peso. Como é que eu faço a força resultante? Bom, se elas têm sentidos contrários, uma é para cima e a outra é para baixo, tá aqui é para cima e para baixo, então consequentemente, eu vou ter que subtraí-las, certo? Se elas tivessem o mesmo sentido, como essas duas aqui, ó, a gente soma, certo? Mas em A, eu tenho peso para baixo, eu tenho peso, atração 1 para cima. Tá, beleza, professor, entendi, a gente subtrai. Agora eu faço T1 menos PA, ou eu faço PA menos T1. Você vai sempre colocar a maior menos a menor. Vixe, como é que eu vou saber? Não tem valor nenhum. É simples, olha. Ele está dizendo que ele está descendo com aceleração igual a A. Tá? Se ele está descendo acelerado, então a força-peso é maior do que a força de tração. Certo? Se ele está descendo acelerado. Então nós vamos fazer peso menos a tração. Se ele estivesse subindo acelerado, ou se ele estivesse descendo, perdendo velocidade, ou seja, desacelerando, a tração seria maior. Não é um caso. Repetindo, quando é que a tração seria maior, professor? Ou quando ele está subindo acelerado, ou se ele estivesse descendo, desacelerando, perdendo velocidade. Mas nesse caso ele está descendo acelerado, então o peso é maior. Agora não se preocupe muito com isso. Se você fizer algumas suposições de mudança de movimento, se você não sabe, por exemplo, se ele está descendo ou subindo, tá? No final dos cálculos, dependendo da questão, a única coisa que vai mudar são sinais, tá? Negativo e positivo, principalmente quando você está calculando a aceleração, ok? Mas vamos ver aqui. Como é que fica então a minha equação para o bloco A? Peso de A, está aqui, ó, menos a tração 1, é a massa de A vezes a aceleração dele. Eu posso fazer uma substituiçãozinha. O peso é uma força que atrai todos os corpos para baixo, e a gente sabe que ela é dada por massa,
vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que os blocos A, B e D têm massa m, tá? Menos a tração 1, já substitui a massa de A, já é m vezes A, tá? Dá para arrumar mais um pouquinho? Dá, mas vamos deixar assim por enquanto, certo? Vamos para o bloco B. Vamos pegar o bloco B aqui em cima. O bloco B, ele tem 3 forças, ó. Eu tenho a tração, que arrasta ele para a direita, e eu tenho 2 forças de atrito que empurra ele para trás. Ele tem um atrito aqui com o piso, certo? E ele tem um atrito aqui em cima com o bloco C, que produzem esses 2 atritos, produzem essas 2 forças. Então, no bloco B, aplicando a equação, força resultante vai ficar o quê? Tração 1, está aqui, menos força de atrito em A, B, perdão, e força de atrito em C, menos essas 2 forças, está vendo? De novo, coloquei a tração, a força maior, como sendo T1, porque o movimento do bloco B é acelerado para a direita. Se A está descendo acelerado e A está preso a B, então B com certeza também está acelerando para a direita, certo? Então, tração 1 é maior do que as forças de atrito. E outra coisa, né? Não tem como os atritos serem maior do que a tração. Não existe essa história de atrito ser maior do que a força que está puxando o corpo e de repente o atrito começar o corpo para trás. É como você, por exemplo, olhar para uma caixa, está lá a caixa, e você vai puxar essa caixa para você e de repente ela começa a se mover contra você e ir embora. Isso não é atrito, isso é um caso de possessão demoníaca, né? Você está lá com a caixa, puxa uma caixa, um bloco para você, está lá preso com a corda, não sei por que você faria isso, tá? Não sei, física tem essas coisas, esses surtos. Mas vamos supor que você surtou, está lá um bloco qualquer, uma corda presa, e você puxa esse bloco para você, e em vez de ele vir para você, ele vai embora. Porque os atritos ficaram maior do que a força que você fez e o bloco começa a ir embora para longe de você. Isso não é atrito. Isso é possessão demoníaca, meu amigo, com certeza. Então, leva aí numa catedral aí qualquer, faça uma sessão de descarrego, tire o encosto desse bloco, porque é a melhor coisa que você faz, porque com certeza esse bicho aí está possuído. Certo? Então não vai rolar isso não. Tranquilamente, a atração nesse caso é maior do que as forças de atrito aqui, certo? E outra coisa, o atrito só surge para se opor a uma força de ação. Se por acaso eu zerar, uma pergunta para você, vamos ver se você mata isso aqui, tá? Se eu zerar essa força de tração, vamos supor que eu seguro esse bloco aqui, ó, apoie ele numa mesa, então não tem mais peso, essa corda não está mais esticada, não tem mais tração, esse bloco B deixa de ser puxado. Eu pergunto, quanto é que vão ser os valores dessas 2 forças de atrito? Segurei o bloco A, o peso não está mais puxando ele para baixo, a corda não está mais estendida, então B não é arrastado para a direita pela tração na corda. Quais seriam os valores dessas forças de atrito? Muito bem, 0, exatamente. Porque as forças de atrito elas só surgem para se opor ao movimento ou para se opor a uma tentativa de movimento. Se o bloco B não está sendo arrastado para nenhum lugar, certo? Então, essas forças de atrito não poderiam existir. Só um detalhezinho, tá? Eu estou desconsiderando que existe o bloco C aqui, porque isso seria outra história, tá certo? Porque se existisse essa força, ainda ia ter a força de atrito em C, mas aí é outra história, tá? Tranquilo? Só um exemplo aqui isolado, como se fossem esses 2 blocos aqui, para a gente ilustrar como é que o atrito atua. O atrito, gente, ele é aquele seu amigo que ele é do contra. Sabe aquele amigo, aquela amiga que é sempre do contra? E aí, parceiro, aí, vamos lá pegar uma piscininha? Vou nada para uma água doce, desse tamanho, não tem nem onde a gente nadar direito. Eu disse, então vamos para a praia. Disse, tu é doido, né? Água réia salgada, um oceano gigantesco, onda batendo na cara. Ele tem que ser do contra. Tá, vamos para pegar um cineminha. Eu não gosto de sala fria, escura, pelo amor de Deus. Não, é muito escuro. Tá, ele é sempre do contra. Não importa o que você diga, pronto, esse seu amigo, essa sua amiga é o que a gente chama de força de atrito. É sempre contrário. Beleza? Então, a gente ainda pode melhorar isso aqui, certo? Vamos substituir logo a força de atrito pelas respectivas fórmulas. Recordando as fórmulas, força de atrito, gente, é dado pelo μ, que é o coeficiente de atrito
E esse coeficiente de atrito depende das superfícies, aliás, é o que a questão está pedindo, coeficiente de atrito cinético, certo? E vamos usar o cinético porque todo o sistema está em movimento já, não tem nada em repouso, está em movimento, ó, tem aceleração, bloco escorregando, então tudo aí é atrito cinético, certo? Então nós vamos ficar substituindo, olha, força de atrito em B vai ser μ vezes a força normal sobre B, menos força de atrito em C, que é μ vezes a normal de C. A massa de B, que é M, todos os três blocos de baixo têm as mesmas massas, M vezes A. Agora aqui tem um pulo do gato, que se você não prestar atenção, vai ser complicado, o negócio vai ser de lascar. Então olha só, o que a gente vai fazer? Antes da gente colocar o que é a força normal em B e o que é a força normal de C, vamos recordar uma coisa aqui. O que é a força normal? Revisão. Força normal é uma força produzida por uma superfície de apoio. Quando você apoia, por exemplo, um corpo sobre uma superfície, quando você bota seu livro sobre uma mesa, por causa da força peso, o seu livro vai comprimir a mesa, certo? Essa mesa vai reagir e produzir uma força sobre o seu livro. Quem explica isso direitinho é a terceira lei de Newton. Ação e reação. Então, se seu livro comprime a mesa empurra o seu livro para cima. Essa força produzida pela superfície de apoio, nesse exemplo que eu dei, no caso é a mesa, se chama normal. E no caso aqui, essa mesa ela vai produzir. Quando eu falo sobre a força de atrito em B, tá? Eu estou falando dessa força aqui, ó, entre B e a superfície de apoio, correto? Então, a força normal vai ser essa força aqui, ó, que atua na superfície de apoio. Quer dizer, sobre o bloco B, produzida pela superfície de apoio. Então, a mesa de apoio empurra o bloco B para cima e o bloco B empurra a mesa para baixo. Essa é o que a gente chama de força normal, tá? Só recordar o que é a força normal aqui. Bom, nesse caso tem outra informação importante para a gente lembrar, que quando você tem um corpo sobre uma superfície horizontal, só vai valer, preste atenção, isso só vai valer quando a superfície for horizontal, a força normal ela vai ter valor igual ao peso do bloco, exatamente igual, certo? Porque nesse caso aqui, observe que o bloco está parado. Então, o peso B puxa ele para baixo, mas a normal cancela o efeito dessa força peso, empurrando o bloco para cima. Então, peso para baixo, normal para cima, elas se cancelam, certo? Uma força para baixo, uma força para cima se cancela, como se fossem essas duas aqui, ó, tá? O peso puxa para baixo, a normal empurra para cima. Se o bloco não está se movendo nem para cima nem para baixo, essas forças estão se cancelando. Se elas estão se cancelando, se elas estão se anulando, se peso cancela a normal, é porque elas são iguais. Mas aí que está a armadilha. Eu caí, tá? Eu confesso, eu caí e refiz essa questão 2 vezes porque eu não estava enxergando isso. Você não vai precisar cair nessa. Qual é a armadilha? A armadilha é que quando você olha para a normal aqui, se você não for muito atento, tiver essa mania como eu tenho de querer resolver uma questão muito rápida, isso aqui é fácil, tranquilo, isso direto. Se você tiver essa mania agoniada, você vai perder os pequenos detalhes. E vai fazer e refazer a questão sem saber o que está. Faça com calma, com paciência. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço é besteira. Então resolva com paciência. Por exemplo, esses diagramas inventar de fazer de cabeça. Tem a força aqui. Desenhe as forças, olhe direitinho, seja organizado, não seja como eu não, tá? E aí o que acontece? A normal, nesse caso, ela é igual ao peso, mas aí a falha tá se você pensar que esse peso é o peso de B, e não é. Essa mesa, gente, ela está sendo pressionada, ela está sendo comprimida por uma força-peso que não é só de B, é de B, mas é também de C, certo?
elas estão juntas, tá? Então essa força normal aí que aparece, ela é resultante da soma dessas duas massas. Então o que a mesa sente ser pressionado sobre ela não é a massa só de B, não é o peso só de B, é o peso dos dois. A mesa entende que isso é um conjunto. Ela vai sentir a massa dos dois, porque você não está flutuando, ele está fazendo força sobre B e B força sobre a mesa, né? Mas a mesa sente o peso dos dois. Então a normal aqui, que é igual ao peso, ela é igual ao peso do conjunto e não só o peso de B. Essa é a pegadinha dessa questão muito safada, que se você não prestar atenção, você cai tranquilo, como eu caí. Então, o que a gente vai fazer? No caso aqui, como a normal é igual ao peso, basta multiplicar a massa vezes a aceleração da gravidade. Olha como a massa aqui, eu já botei a massa do bloco B, que é M, e lembre-se da questão que ele fala que C é 3 vezes A. Só que essas massas aqui são tudo M, M, M e M. Então C vai ser o quê? 3M. Então já somei as duas aqui, repetindo, porque eu somei, porque o que a normal sente pressionar sobre ela é o peso dos dois, tá? Então eu tenho que somar as duas massas na hora de calcular esse peso. Já no caso do atrito em C, aí o atrito em C, que é o atrito entre o bloco C e essa superfície aqui, ó, de contato com B, aí tranquilo, sem problema nenhum. Só tem o bloco C mesmo, e aí eu botei a massa dele, que é 3 vezes M, vezes a gravidade. E do outro lado, a massa vezes a aceleração, certo? No caso aqui, a massa que eu estou utilizando, lembre-se que a da equação fundamental, eu isolei o bloco B, certo? Isolei o bloco B, então eu estou usando a massa dele, que é M, certo? Antes você pergunta, mas professor, não tem que somar com a massa de C? Não, precisa não. Lembre-se que eu estou trabalhando com o bloco B isolado, tá? Isolado, ok? A mesa sentiu a intensidade normal, porque a mesa, que é outro corpo, ela, que é quem produz a força normal, ela reage ao que está sendo colocado sobre ela. E o que está sendo colocado sobre ela é a massa dos dois, tá? Eu estou falando, quando a gente raciocinou assim, foi porque a gente estava olhando a mesa. Mas para a aplicação da equação, eu isolei o bloco B. Então essa massa tem que ser só a de B. Eu não isolei os dois blocos, certo? Muito bem, então simplificando aqui, nós temos 3m μg menos 3m, aliás, repetindo, 3m mais m dá 4m, e aqui tem 3m também, tudo negativo. Eu vou ficar aqui então com o quê? 4m μg menos 3m μg, somando os dois, tá? Fica menos 7m μg, ok? Repito o outro lado, vou pegar, aqui a gente já percebe que a gente pode operar essa equação do bloco B com a minha equaçãozinha aqui do bloco A. E foi isso que eu já coloquei aqui, olha só, peguei a minha equaçãozinha aqui, tá? E já estou trazendo ela para cá, certo? Para operar essas duas equações. Então, vou colocar as duas, essa aqui, tá? Já está organizada, e puxei essa daqui para cá. Ou seja, eu vou somar as equações do bloco A com a equação do bloco B, para já terminar de cortar algumas grandezas. Quais? Se eu somar essa equação de cima com essa equação de baixo, ó, a gente já corta T1 menos T1, já dá zero. Vou somar o que sobrou do lado esquerdo. Eu tenho μg, tá aqui, vou somar com menos 7μmg. E do lado direito eu tenho MA mais MA. Vai ficar com isso aqui. μg menos 7μmg, repetir. E do lado direito eu tenho MA mais MA dá 2MA. Vou botar aqui em verde, para a gente lembrar que é a soma da equação de A com a equação de B, e vou agora para C e para D.
E aí, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Tá boa a resolução, tá bacana. Um fôlegozinho aí para tomar. Mas antes de fazer isso, deixa a gente saber se você está curtindo, se você está curtindo a resolução de questão dessa escola específica. O que é o I3C? Se inscreve, curte, comenta e compartilha. Essa é a forma de a gente saber que essa escola, esse tipo de quadro, essa resolução de questão está te interessando muito. E não esquece de, quando se inscrever, dar aquela ativada no sininho, porque é assim que o YouTube vai mandar para você as notificações de chegou vídeo novo, chegou material novo para você estudar. Sem as notificações você dificilmente vai ficar, perdido no meio de tantos canais talvez que você esteja inscrito. Vai ser difícil você saber que chegou material novo, então ativa as notificações, que é importante para você também. Toda semana tem material novo, não temos exatamente ideia de que dia a gente acaba colocando o material, então a melhor forma de você ter certeza que chegou material é se inscrevendo e ativando as notificações. Não esqueça de dar uma curtida aí, que isso é muito importante para a gente, dar uma força bacana para o canal e vai estimular a gente a fazer mais coisas. E é através disso que a gente vai saber se essa escola está te interessando ou se outras se interessam mais, para a gente decidir qual escola que a gente vai produzir mais vídeos e qual é aquela escola que a gente vai produzir menos. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, tá? A gente vai montar as equações para o bloco C e para o bloco B. Mesmo no raciocínio que a gente já fez para A e B. Lembrando aqui que o bloco C está em movimento para a esquerda, acelerado, então T2 é maior do que a força de atrito em C. Força resultante fica T2 menos força de atrito em C. Cuidado aqui, está com detalhe, é massa de C vezes aceleração. Substituindo a força de atrito, é μ vezes a normal, certo? A massa de C é 3m e a aceleração de C, cuidado, viu? É a mesma de D, que é, no caso aqui, 2A, certo? Então, a aceleração aí, 2A. Então, substituindo aqui também, lembrando que a normal vai ser, no caso, em C, agora eu estou só com C, a normal, que é a reação que o bloco B está fazendo em C, e o que o bloco B sente é só a massa de C. E nesse caso é 3m, massa, vezes a gravidade, G. Certo? Aqui 3 vezes 2, 6, MA. E vamos guardar essa equaçãozinha aí que a gente vai precisar. Vamos falar de D. D é bem simples, né? Ele está descendo com o peso dele para baixo e a tração para cima. Força resultante vai ser peso menos atração T2 é igual a massa de D vezes a aceleração. Substituindo o peso, que é massa vezes a gravidade, a massa de D é m, tá? E a massa de D, aqui é m de novo, repetindo. Que é massa de D, né? E aqui botei o valor entre aspas, né? O valor valor algébrico. M vezes a aceleração, que é 2 vezes A. Aqui deveria ter sido a linha, tá, gente? A linha ou a aceleração de D, porque fica meio confuso aqui, né? Peraí, não era A e aqui é 2A. Deixa eu me explicar. Esse A é a aceleração genérica. O certo seria ter botado a aceleração de D, que no caso é 2A, certo? Perdoe essa falhazinha aqui, tá? Mas acho que deu para entender, né? Agora a gente vai pegar essas duas equações, tá? Já ajeitada aqui, organizada, certo? E vamos de novo somar as duas. Vou trazer ela para cá, ó, certo? E vou somar de D com a de A. De cara a gente vai ver de novo cortes acontecendo. T2 corta com T2, quando a gente somar, ó, T2 menos T2 dá 0, certo? Vou ficar simplesmente com mg, está aqui, menos 3.000mg, está aqui, certo? É igual 6ma mais 2ma, somando agora o lado direito das duas equações, 6ma mais 2ma fica 8ma. Ok? Tranquilo? Organizando um pouquinho. E agora, finalmente, nós vamos pegar o que eu tive aqui de resultado de A com B, vou trazê-la para cá. E agora eu tenho a equação gerada de C com D,
e a equação gerada de A com B, certo? E agora eu vou operar essas duas equações, perfeito? Para facilitar um pouco, eu já estou vendo que mg pode sumir aqui, ó, e eu vou multiplicar por menos 1, tá? Menos mg mais 7mg menos 2ma, porque eu já estou vendo, ó, que mg vai embora com mg, fica mais fácil a minha vida, bonitinho, tá? E aí vamos somar. 7 menos 3mg dá 4mg. E menos 2ma mais 8ma fica 6ma. Aqui de cara a gente já está vendo que dá para cortar m com m. Tá aqui a minha resposta, viu, gente? Olha, o que eu quero tá aqui. Coeficiente de atrito cinético, certo? O mi já desapareceu, vou ficar com 6a dividido por 4, 6a dividido por 4g. Simplificando, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2, minha resposta, mi é igual a 3a sobre 2g, o que vai dar como resposta a nossa letra D de dado. Perfeito? E aí, pessoal, o que achou? Bacana a questão? Interessante? Muito boa, né? Academia da Força Aérea é isso aí. Perceberam que o nível é meio casquinha de ferido, é meio porrada na cara, não tem beijinho na bochecha não, não tem afago no cangote não tem cheirinho no cabelo não. É pedreira, parceiro, é bronca, é paulada. Tá aguentando não, pede pra sair. O jeito é procurar outra escola, mas desculpa, Academia da Força Aérea é assim mesmo. Por outro lado, é bacana umas questões dessas, né não? Acho legal mais quando pega uma questão bonita assim, dessa sai destrinchando, né? E é mais quando a gente chega no final e o resultado não bate. Eu fiz ela 2 vezes, tá? Pra poder chegar até aqui. Eu esqueci que aquele bloco B, aquele bloco C ali, tá, enfim. Mas é muito bacana, são questões bacanas. Desenvolve demais o teu conhecimento de física e com certeza você vai aplicar na sua aprovação. Então não esquece de dar essa forcinha aí, faz um I3C pra gente, se inscreve, curte, comente, compartilha, manda pra alguém que gosta também de escolas militares, que gostaria de receber esse vídeo aí, tá? E sem se inscrever você não vai receber, com certeza, a notificação do vídeo da semana que vem. E semana que vem nós temos, provavelmente, é segredo. Chega já a notificação para você do próximo vídeo, valeu? Um grande abraço, foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado pela sua presença e a gente se vê em breve. Valeu!